Irmãos, vamos louvar ao nosso Deus, cantando hinos de louvor ao nosso Deus. Mas primeiro vamos fazer uma leitura. Vamos nos levantar para fazermos esta leitura a uma só voz. Em Esdras, capítulo 3, versículos 10 e 11. Vamos ler. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então juntaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, e cantavam as reveses, louvando e celebrando o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E era assim, nesta altura, quando a primeira leva dos judeus saíram da Babilónia, chegaram à sua terra e começaram a construção do templo. Nos primeiros alicerces louvavam ao Senhor, cantavam só nos primeiros alicerces. Já estavam alegres, louvavam, cantavam, porque sabiam que ali iriam adorar o nosso Deus. Hoje, o que nos motiva a louvar ao nosso Deus? O que nos motiva a dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre? O que nos motiva a estar aqui hoje? Hoje temos Jesus nas nossas vidas, temos acesso ao nosso Deus e podemos louvá-lo e adorar. Não precisamos de templos, mas precisamos ter um coração de servo, um coração para louvar ao nosso Deus. E vamos cantar com este cântico: Deus, Tu és bom. Quem conhece pode cantar connosco. Deus, Tu és bom. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus. quem Tu és. Te adoramos, Deus. Mais uma vez. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus. Quem Tu E és. agora que sabem, cantemos: Deus, Tu és bom. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus. Quem Tu és. mais uma vez. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus. Quem Tu és. Tu és bom. Vamos cantar também: Tu és bom, sempre bom. É muito fácil. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, Cantemos. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, Tu és bom, sempre bom.
tu és bom. Amém. Que assim seja, que podermos adorar ao nosso Deus, porque Ele é bom. Ele é bom, amém. Neste momento vamos fazer uma oração. Vamos, cada um, que possa ter um motivo, que tenha um motivo para louvar ao nosso Deus, pode orar neste momento. Em orações curtas, vamos o fazer. Vamos louvar ao nosso Deus em orações curtas, para todos termos a oportunidade de o fazer, e eu terminarei a oração. Deus, te adoramos porque tu és bom e a tua misericórdia é mesmo infinita. Amém. Deus, te adoramos porque temos a oportunidade de estarmos aqui a louvar e a adorar. Amém. Deus, te adoramos porque tu és o único nas nossas vidas. Deus, te adoramos porque és o único Deus merecedor da nossa adoração. Amém. Deus, te adoramos porque és a nossa luz. Deus, te adoramos porque és o nosso Salvador. Te adoramos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Ó Deus, nós te adoramos porque tu és santo. Nós te adoramos, ó Deus, porque tu ages nas nossas vidas, ó Deus, e tu multiplicas as nossas bênçãos, ó Pai. E por maior que seja a dificuldade, ó Pai, tu estás connosco, ó Pai. E todos estes motivos são motivos de adoração e de louvores a Ti, ó Pai. Aceita o nosso louvor como igreja, como povo que somos, como povo Teu, ó Deus, que Tu sejas connosco e que aceites a nossa adoração, que seja um perfume suave para Ti, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos. Amém. Amém. E neste momento vamos, enquanto cantamos o próximo hino, Jesus Pastor Amado, conhecem este hino? Vamos ter a oportunidade de dizer ao irmão que está ao nosso lado: és bem-vindo. És bem-vindo aqui nesta casa, amém? Saímos dos nossos lugares, cumprimentamos os nossos irmãos. Temos este momento. És bem-vindo. És bem-vindo. Estou aqui. Muito bem-vindo. Amém? Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Alegria podermos sentir esse calor do nosso irmão e dizermos: és bem-vindo. Amém? Neste momento vamos fazer, os irmãos podemos sentar, vamos fazer o levantamento dos dízimos e das ofertas.
vamos cantar O Meu Olhar a Ti Dirijo. E só ao nosso Deus nós devemos dirigir o nosso olhar, porque Ele providencia todas as coisas, nada nos falta. Temos o pão de cada dia e todas as necessidades com Ele serão providenciadas. Graças te damos, Pai, por podermos estar livremente na Tua casa, Pai, contemplando o Teu nome, louvando e bendizendo o Teu santo nome, porque Tu és incomparável, Senhor, não há outro como Tu. Obrigada pela Tua bondade em nós, obrigada, Pai, pelo sustento que nos dás a cada dia, Senhor, e obrigada, Pai, por termos para poder ofertar, Senhor, porque és Tu que nos dás. Tudo vem de Ti, Deus, nada sem Ti nós temos. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai, porque és Tu, Senhor, que supres todas as nossas necessidades, Pai. Muito obrigado, Senhor, te agradeço, louvo o Teu nome, te peço a Tua bênção, Senhor, para quem vai dirigir, para quem vai governar, Senhor, este montante, e que sejas com cada um, Senhor, que haja alegria no nosso coração em podermos ofertar o pouco do muito que Tu nos dás, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar ainda com mais um cântico. Ainda sentados, é um cântico novo que fala sobre contemplar Deus. Contemplar Deus na sua magnitude, na sua beleza. E juntos o adoremos. Conselhos ao Senhor, quem contestará aquilo que Ele falou, quem ao sábio Deus pode ensinar, quem compreende a sua majestade. Contempla em Deus
Dou agora a palavra ao pastor. Contemplem Deus e o queremos adorar. Vamos dar oportunidade às nossas crianças para saírem para o seu culto infantil. Enquanto isso, os meus irmãos podem abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo para continuarmos a analisar este texto. No capítulo 1, os versos 3 e 4. Conforme temos vindo a anunciar à Igreja, nós vamos gastar aqui uns bons domingos olhando o conteúdo da carta que Paulo escreve a Timóteo. Domingo passado, o nosso irmão o pastor Pablo fez a introdução dos 2 primeiros versos e ele nos apresentou Paulo e Timóteo. De uma forma muito clara, quem eles eram, porque é que tinham autoridade, o que é que tinham que fazer, quem era um e outro. Percebemos as descendências de um e de outro, o seu amor ao Evangelho, o que é que isso significava, porque é que Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, porque é que Paulo ensina a Timóteo, um jovem, que vai liderar uma igreja, a igreja de Éfeso, o que é que isso significava. E, meus irmãos, é extremamente importante nós percebermos estes 2 versos que vamos ler esta manhã, o verso 3 e o verso 4. Reparem, verso 3, como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Meus irmãos, é impressionante como logo no início da igreja, bem cedo, Paulo tem que dar esta instrução ao seu discípulo Timóteo. A Igreja de Jesus Cristo sempre foi assediada com falsas doutrinas. E nos dias de hoje, isto é mais do que evidente. E é fácil as igrejas derivarem do texto, derivarem da essência da palavra e terem para si outros princípios que não aqueles que o próprio Senhor Jesus ensinou. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer aos meus irmãos é esta: porquê? Porquê? Nesta altura em que Paulo adverte Timóteo sobre isto, a Bíblia ainda não estava compilada. Os textos estavam a ser escritos. O próprio Paulo está aqui a escrever uma carta e depois de seguida uma outra para o seu discípulo Timóteo. Eles apenas usavam o Velho Testamento e o testemunho passava de boca em boca. Passados 2000 anos, nós temos todo o texto diante de nós. Sabemos tudo quanto foi a história de Israel até ao momento em que Jesus veio ao mundo. Sabemos o que aconteceu com a vinda de Jesus, o que aquilo significou para o mundo. Temos todo o Novo Testamento já escrito, inclusivamente a palavra está fechada, está cerrada, conforme o próprio livro do Apocalipse o demonstra. Nada mais lhe deve ser acrescentado, nada lhe deve ser retirado. E, meus irmãos, a pergunta é: porquê que ainda há heresias na Igreja de Cristo? Porquê que é tão fácil entrar em heresias na Igreja do Senhor? Não temos a palavra.
Não temos a doutrina, não temos os ensinos, não somos desafiados à prática. Porquê que alguns ensinam o que não está na palavra? E porquê que alguns querem mostrar, muitas das vezes, que ainda querem fazer mais do que a própria palavra, quando a palavra em si já é completa, já é total? Porquê? Os irmãos têm uma resposta para isto. Querem compartilhar comigo? Eu sei, eu sou sempre um chato, não é? Eu não vos deixo estar aí sossegadinhos, não é? Porquê é que isto acontece? Falta de fé, mas alguns têm uma fé tremenda. Eu tenho aí escrito no boletim uma peripécia que se passou há pouco tempo. Houve alguém que um dia resolveu ir para um culto e levou consigo uma víbora. Os irmãos sabem o que é uma víbora? Uma cobra. Só que algumas têm aquilo que se chama um veneno, não é? Que elas têm que matar as suas presas para se alimentarem. E aquele homem fazia uma exibição pública no seu culto. Só que às tantas a cobra chateou-se e picou. Injetou-lhe o seu veneno. E ele, passado um bocadinho, morreu. Sabem, ele leu lá em Atos 28 que Paulo também estava a juntar vides e uma víbora o mordeu e ele sacudiu-a no fogo. E diz o texto que os de Malta esperavam que ele caísse para o lado. Mas Paulo tinha andado a passear com a víbora para os malteses verem que ele tinha ali a víbora na mão. Não, aconteceu naquele momento. E o que aconteceu foi que ele a sacudiu no fogo, a víbora morreu e Paulo continuou o seu caminho. Qual é a diferença? É a vaidade. É exatamente isso. É a vaidade, é o orgulho. Irmãos, vejam como eu sou poderoso. Eu nem tenho medo das cobras venenosas, porque a Bíblia diz que eu as pisarei debaixo dos meus pés, elas te morderão, mas não te farão nada de mal. Mas não é quando estamos cheios de nós, é quando nós estamos ao serviço do Senhor nosso Deus. É isso que a Bíblia ensina. Irmãos, porquê é que nós temos heresias nas nossas igrejas? O que é que acontece? Porquê? O que é que nos leva a tal? Nós já temos o texto todo, nós já conhecemos a doutrina. Irmãos, temos calhamaços, desculpem a expressão, de doutrina que nos ensinam toda a teologia, chamada teologia sistemática. Trata todos os temas sistematicamente, conforme o texto bíblico diz. Porquê que as heresias entram no texto, na vida da igreja? Diz aqui esta nossa irmã que é o trabalho do Senhor Pantufas. Ela está a citar uma expressão que eu já usei. Oséias 4:6 diz que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ora, primeira situação muito séria. Se o povo não é ensinado, o povo acredita em tudo. Em tudo. Se o povo não é admoestado, o povo vai acreditar. Quem disse? Foi o pastor tal, ou o irmão tal, ou a irmã tal. Então é verdade. E o que é que o texto bíblico nos ensina a fazer? O mesmo que aconteceu na igreja de Bereia. É exatamente isso. Bereia. E o que é que o povo de Bereia fazia? Examinava as Escrituras. Meus irmãos, eles só tinham o Velho Testamento. Mas eles examinavam as Escrituras. O que é que estava profetizado acerca daquilo que viria em nome do nosso Deus? Meus irmãos, mas nós já temos a Escritura toda, não é? Já não falta nada. Temos o Novo, temos o Velho, temos os Evangelhos, temos as cartas de Paulo, temos os alertas às igrejas. Vejam bem que até temos o livro do Apocalipse. Até já sabemos o que vai acontecer a seguir. Não é verdade? Sim ou não? Com este sim tão enfático, eu estou descansado. Acho que a minha igreja está firme. Meus irmãos, que desafio tão grande. Nós sabemos contrariar as heresias. Mas sabem porquê? Mateus capítulo 7, verso 15. Algum irmão pode ler, por favor? Mateus capítulo 7, verso 15.
O irmão que encontrar pode ler. Irmã Isabel, vou-lhe pedir que fale como quando está zangada comigo. O que é que diz o texto? Isso. A primeira expressão que o texto nos aponta é acautelai-vos. De quem? Dos falsos profetas. Quem é que diz estas palavras? O próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, ainda não tinha acontecido, já Jesus estava a dizer, acautelai-vos dos falsos profetas. Porquê? Diga, minha irmã, leia. Se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nem mais. Sabem aquelas ideias? Então onde é que vais? Vou à igreja do não sei quem. É? Meus irmãos, por favor. Ele é um chato danado. Estás a olhar para mim, mas é mesmo assim. Esta igreja não pertence ao pastor Alberto. Esta igreja pertence a Jesus Cristo. Eu detesto que me digam a igreja do pastor X, a igreja do pastor Y. O homem não tem igreja nenhuma. Nós temos que estar devidamente acautelados dos falsos profetas. Eles entram com peles de ovelha, mas eles entram para se servir da igreja de Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus chamou a atenção para isso. E Paulo tem esta preocupação. Que ficasses em Éfeso para advertir-se a alguns que não ensinem outra doutrina. A doutrina que devem ensinar é aquela que nós, os apóstolos, vos passamos. Nomeadamente eu, Paulo, que fui um fundador da igreja. Eu, Paulo, que dei as diretrizes que Cristo deu. Eu, Paulo, que sou intérprete de Cristo naquilo que são as suas orientações para o nosso conhecimento, para conhecermos a Deus. Percebemos o que Ele quer de cada um de nós, para a nossa vida, para a nossa igreja. Timóteo, não deixes que ensinem outras doutrinas. Que entram os falsos profetas e querem pôr-vos cargas que nem eles próprios levam. Querem pôr-vos tradições que não são bíblicas, que não têm nada a ver com o cristianismo. E, meus irmãos, como era fácil, estávamos no tempo do quebrar o valor da sinagoga e daquilo que lá se ensinava, da lei mosaica e passar para o cristianismo. Como era fácil introduzir falsas doutrinas. E depois ele diz uma outra coisa no verso 4 ainda de 1 Timóteo. Nem se deem a fábulas. Não percam tempo com o que não vale a pena. Não se ponham com discussões vis e banais. Concentrem-se no essencial. Sabem qual é o essencial? Vamos ouvir Paulo falar com os anciãos da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, para lermos os versos 28 até 30. Eu peço a quem encontrar o favor de ler também. Atos capítulo 20, verso 28 até 30. Paulo chamou os anciãos de Éfeso, falou com eles e deu-lhes instruções. O que é que ele lhes disse? Alice, espera só um pouquinho. Paulo está exatamente a dizer o quê? Eu vou-te pedir que fiques de pé. Tu estás a ler para baixo e as pessoas não ouvem. Só por isso. Isso. Podes ler outra vez. Primeira indicação que Paulo dá aos anciãos, qual é? Cuidem bem de vós. Mas cuidem em quê? Em que aspecto? Espiritual. Meus irmãos, ninguém dá o que não tem. Certo? Isto é uma frase mais conhecida, verdade? Ninguém dá o que não tem. Se o líder não for alguém possuído pelo Espírito Santo, o que é que dá à igreja? Conversa. Estão de acordo comigo? Podem dizer que não estão de acordo, eu aceito. Mas a minha prática, o meu conhecimento é este. Se o líder não for possuído pelo Espírito Santo, o que dá à igreja é conversa. Porque
Paulo ensina exatamente isso aos anciãos. Cuidem bem de vós e podes continuar a ler. Quem é o rebanho? Quem é o rebanho? A igreja. Quem é que pôs aos líderes por supervisor? Foi quem? O Espírito. Meus irmãos, só assim nós conseguimos entender a verdade do Evangelho. Os irmãos concordam? Parece-vos bem? Assim, assim? Não, não. Não? Também não? Mas, irmãos, não há outra forma. Continua a ler, Alice. Sejam pastores da Igreja de Deus. Sejam pastores da igreja de quem? Outra vez. De Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. O corpo de Cristo, a igreja, pertence ao próprio Deus. Irmãos, se nós quisermos gastar algum tempo e aprofundar bem o nosso estudo, pegamos na carta aos Efésios, logo no primeiro capítulo, e nós vemos que é mais. A igreja que o Senhor escolheu para si desde quando? Não ouço. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E nós olhamos e dizemos assim, como? É o que lá está escrito. E agora os irmãos não peçam para eu vos explicar hoje a doutrina da eleição, está bem? Está bem? Depois guardamos para outro dia, está bom? Antes da fundação do mundo. Não é, pastor Paulo? A doutrina da eleição agora era complicado no tempo que temos, não é? Mas nós sabemos que a igreja é de quem? É de Deus. Podes continuar a ler. Pois ele adquiriu-a com o sangue do seu próprio filho. Quem é que adquiriu a igreja? Deus. Com o quê? Qual foi o preço pago? O próprio sangue de Jesus. Podes continuar. Pois sei muito bem, depois de eu partir, vão introduzir-se no vosso meio os que querem destruir a igreja. Depois de eu partir, o que é que vai acontecer? Paulo já não está lá. O que é que nós vamos fazer? Vamos introduzir as nossas ideias. Sabem como é que se chama nos nossos dias? Chama-se o achismo. Conhecem a expressão? Conhecem? É quando nós dizemos assim, eu acho... Conhecem? Eu acho... Mas acha o quê? Nós não temos que achar nada. Nós só temos que dizer aquilo que a palavra diz. Não há achismos para ninguém. Mas qual eu acho? Professores da escola dominical, acabem com o eu acho. É um pedido que eu vos faço. Eu acho. Não. A Bíblia diz que, o autor diz isto. E vamos à Bíblia. Vamos ao texto. Vamos ver o que é que o Senhor nos ensina. Porque é dali que vem a verdadeira palavra. É ali que está a verdade. Podes continuar, Alice. Como os nossos traços estranhos. Porque quando nós entramos no achismo, a doutrina ou a falsa doutrina é fácil de entrar, e quando temos os tais lobos de que o Senhor Jesus já tinha falado, Paulo vai reafirmá-lo. Vejam, a sintonia perfeita entre Jesus e Paulo. Paulo transmitindo aquilo que aprendeu do próprio Cristo. Irmão, mas ele não andou com os 12, pois não. Mas o Senhor Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco. E o que é que ele disse? Paulo, Paulo, a quem tu? Duro é para ti recalcitrar. O que é que isso significa, não é? É dar luta, ser ao contrário, recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão era usado para quê? Para picar quem? Os bois, não tenho medo de dizer, não é? A junta de bois puxava os carros e era o pau, não é? Que ia picando o boi para ele andar, não era? Para quê? Para corrigir a rota. E Paulo lutava
na sua religiosidade, ele lutava contra quem? Contra o próprio Cristo. E é Cristo que lhe parece que se revela e que o ensina. E este homem, meus irmãos, vai cerca de 3 anos estudar, vai procurar conhecer bem a palavra, como se ele já não a conhecesse, pertencendo ao Sinédrio. Ele sabia muito bem o que é que o texto significava, mas ele foi à procura do verdadeiro fundamento da palavra. Ele foi se enriquecer para depois poder fazer o trabalho extraordinário que Deus lhe deu para ele fazer. E o que é que ele fez? Anunciou o Evangelho onde? Por todo o império, inclusivamente esteve aqui em Espanha, dizem o texto, e alguns afirmam que possivelmente terá sido em Cádiz, que seria o porto principal desta zona. Meus irmãos, coisa formidável, só porque ele fez o quê? Porque ele assumiu a palavra do seu Deus, porque ele quis transmitir a verdade, porque ele quis que as pessoas conhecessem a verdade. E é isto que ele quer ensinar a Timóteo. Mas terminando, podes ler, Alice. Mesmo entre vós hão de aparecer alguns e ensinar doutrinas falsas. Ora bem, mesmo entre vós alguns apresentarão doutrinas falsas, afetando os próprios discípulos. Não podemos dormir sobre isso. De facto, meus irmãos, Paulo diz, não se deem ao trabalho de olhar para as fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Consiste em quê? Na fé. Assim o faço agora. Paulo está exatamente dedicado a isto. A missão era divulgar a fé. Porque, meus irmãos, reparem, vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 2. Temos lá a igreja de Éfeso. É logo a primeira. A primeira a quem João tem uma mensagem a dar do próprio Senhor Jesus. A primeira das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, a quem João escreve em Apocalipse capítulo 2. E vejam como é simples. Diz o texto, a partir do primeiro verso, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Meus irmãos, o testemunho que Timóteo deu produziu naquela igreja efeito. Eles conseguiram, perceberam quem eram os lobos, souberam afastá-los. Certo? Mas agora reparem no verso 4. Tenho, porém, contra ti, que fizeste o quê? Deixaste o quê? O teu primeiro amor. Qual é o primeiro amor? É o próprio Deus. A igreja estava envolvida com alguma outra coisa e tinha-se esquecido daquilo que era essencial. Amar a Deus sobre e ao comum. A igreja não era uma igreja comunitária. Cada um vivia para si. E havia vários entendimentos diferentes sobre várias coisas. Eles souberam tirar tudo isso, mas depois esqueceram-se do primeiro amor, do essencial. Deus sobre todas as coisas. Quem é que está em primeiro lugar na nossa vida? Quem é que está em primeiro lugar no nosso viver diário? Quem é que deve merecer toda a primazia do nosso viver? Meus irmãos, esta era a acusação contra a igreja de Éfeso. Uns anos depois, cerca de 30, a igreja tinha-se esquecido do seu primeiro amor. Quem é o primeiro amor da Igreja Batista de Alcobaça? Sabem, nós precisamos de revelar concretamente este amor. Nós precisamos de o demonstrar.
em todos os momentos do nosso viver, a começar aqui por dentro. Nós temos que ter consciência do desafio que vem da própria palavra. Meus irmãos, reparem, são 2 versos apenas, que servem de base à meditação da nossa manhã. Mas vejam como Paulo é tão incisivo. Vejam o resultado daquilo das suas palavras, combater aqueles que de facto eram falsos apóstolos. Mas ao mesmo tempo a igreja ficou enredada em alguma coisa que a fez perder o seu foco principal. E eis que vem o próprio Senhor Jesus através da revelação passada por João e diz: tenho porém contra ti que te esqueceste do teu primeiro amor. E isso não pode acontecer em momento algum. Eu não vos vou perguntar qual foi o vosso primeiro amor. Mas eu tenho a certeza que todos nós sabemos qual foi a primeira paixoneta que nós tivemos. Não é verdade, Denise? Ela estava com cara séria. Assim. Qual foi a primeira paixoneta que o Arlindo teve? Ele sabe. E nós nos lembramos, a primeira vez que eu fiquei ali agarrado a alguma coisa, e depois, por muito que nós tenhamos vivido vidas com outras pessoas, nós lembramos sempre, a primeira foi aquela, não é? Alguns estão a olhar para mim e vê-se mesmo, foi a Mariazinha, foi Joaquinzinho, foi... Nós nunca esquecemos o primeiro amor. Meus irmãos, a igreja não pode de maneira nenhuma esquecer o seu primeiro amor, porque ela só subsiste se agarrar a ele, que tem que ser o primeiro e tem que ser o único. O único. Meus irmãos, o que é que temos feito com o nosso primeiro amor? Que lugar é que ele tem na nossa vida? De facto, nós temos bem presente o primeiro amor. A igreja de Éfeso fez coisas boas. Livrou-se dos falsos profetas. Deixou de se ralar com aquilo que era secundário. Por isso Paulo fala nas genealogias e tudo mais, anda para ali a discutir se Jesus deriva de José, de Maria, se vem de Davi por um lado, se vem de Davi para... Isso não interessa. Isso não interessava nada. O que interessava era que a igreja se centrasse no seu primeiro amor. E o seu primeiro amor não era nem mais nem menos do que o amor que a igreja precisa de ter à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que nos fundou, foi Ele que nos criou, foi Ele que disse que nós somos a sua noiva. Os irmãos sabem o que é uma noiva? Sim ou não? Lembram-se de alguma? O pastor não. A filha do pastor. Foi a última que passou por aqui. Mas há mais, se Deus quiser, há mais, muitas mais. Já todos nós vimos uma noiva. Que valor é que ela tem? Quando é que começa o casamento? Quando a noiva chega, não é? Enquanto a noiva não chega, não há casamento para ninguém. Não é? Normalmente o noivo já cá está. Também é estranho se não tiver. Se a noiva chega e o noivo não está cá, também não deve haver grande coisa. Mas normalmente quem chega em último lugar? A noiva, a igreja, a noiva de Cristo. Sabe uma coisa? E nós fazemos parte dela. Só há um que diz amém, mais ninguém. Ainda bem, irmão Manuel, ainda bem, estamos juntos. E nós fazemos parte dela. Agora mais alguns. Nós fazemos parte dela. Nós somos a noiva de Cristo. Podemos nós perder o nosso primeiro amor? De forma alguma. De forma alguma. Meus irmãos, heresias não. Achismos não. A palavra de Deus, sim. A verdade cristã, sim. Cristo em primeiro lugar, sim. Deus em primeiro lugar na nossa vida, sim. A sua vontade em nós, sim. Ah, pastor, isso é tão difícil. Pois é, é a nossa luta. É a nossa luta diária.
É a nossa luta constante. Por isso Paulo ensinava à igreja de Corinto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, não abaneis como canas ao vento, sede firmes e constantes. E a constância produz o quê? A abundância. Onde? Na obra. Na obra. Por isso nós não somos assistentes de cultos, mas nós somos participantes do culto da adoração ao Senhor nosso Deus. Assistir é no teatro ou no cinema. Aqui somos todos participantes. E diariamente testemunhas do trabalho que o Espírito Santo faz em nós. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Que o vosso trabalho não é vão, não é vazio, não é de balde, mas ele é válido para a obra do nosso Deus. Meus irmãos, heresias? Não. Evangelho? Sim. Amém? Incomparável é o tema do último coro que vamos cantar. Vou pedir aos meus irmãos que fiquemos de pé para cantarmos este coro e assim encerrarmos o culto desta manhã. Se de facto Deus é incomparável, se de facto nós assim o entendemos e queremos seguir as suas palavras, quando é que a nossa alma está apegada nele? Meus irmãos, muitas das vezes Deus abana-nos para nos chamar de heresias, falsas doutrinas para a sua verdadeira palavra. Nós temos de ter consciência de que Ele muitas das vezes, quando nos abana, é para nós irmos para o caminho certo. No nosso viver diário, muitas das vezes nós passamos por provações e nós temos que confiar que ainda aí a mão de Deus está. Ele quer que a nossa alma esteja apegada a Ele. Às vezes a vida traz-nos dificuldades muito grandes. Alguns irmãos esta manhã estão aqui com o coração muito apertado e nós precisamos de orar por eles. Precisamos de orar pela Ana,
Precisamos de orar pela nossa irmã Aida. Precisamos de orar pela nossa irmã Zélia. Precisamos de orar por irmãos que têm o coração apertado por alguma coisa que aflige na sua vida. Mas nós precisamos todos nos lembrar que, conforme diz o texto de Efésios capítulo 1, verso 13, nós estamos selados para sermos a Igreja de Jesus Cristo. Porquê? Porque a Igreja foi comprada com o sangue do próprio Salvador. E nós precisamos de vivenciar isso, longe de heresias, agarrados à palavra. E precisamos deixar que Deus faça o seu trabalho por nosso intermédio. Que a nossa fé aumente, que a nossa convicção aumente, que a nossa raiz esteja firmada na palavra do Senhor. Que o Espírito do Senhor se manifeste em cada dia no nosso coração. Eu vou pedir à nossa irmã Thaís o favor de nos despedir com uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada. Obrigada porque é bom estar na Tua casa. Obrigada, ó Deus, pela palavra aqui explanada, ó Pai, pregada a nós. Obrigada porque o Senhor nos faz voltar ao primeiro amor. O Senhor inclina os nossos olhos para aquilo que realmente é necessário que nós vejamos e mudamos, ó Pai, em nós. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e o sangue, ó Deus, dele nos comprou para que hoje possamos ser sua noiva. Igreja, ó Pai, um só corpo, unidos. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes e constantes na Tua palavra, firmes e constantes no nosso serviço ao Senhor, firmes e constantes, ó Deus, em amar a Ti acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo. Ajuda-nos, dá-nos força, dá-nos entendimento, dá-nos, ó Deus, alegria e prazer de ler a Tua palavra e aprender mais de Ti, para que não possamos, ó Deus, cair, nos deixar levar por cada vento de doutrina errada, mas que possamos, ó Deus, estar firmes em Ti, firmes na rocha que é o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a sermos melhores para Ti e por Ti, ó Pai, porque nós desejamos Te servir na plenitude, ó Pai, com graça, com amor, ó Pai, com o melhor que nós podemos ter e podemos ser, ó Pai, nós queremos Te servir. Fica conosco, ó Deus, fica conosco, fica com a Tua igreja, nós somos dependentes de Ti, nós declaramos o nosso amor, a nossa dependência de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. E somos tão gratos por poder caminhar lado a lado contigo. Fica conosco no restante desse dia, fica conosco ao longo dessa semana. Ajuda-nos a mostrar o Teu amor a outras pessoas, ó Pai, para que elas também possam amar a Ti acima de todas as coisas. Assim nós choramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.